Deus, glória a Deus. Esse é o nosso Paripense, pensando com o pastor Adalto Rocha, que está aqui do meu lado, é a pastora Maria Amaral, ali de Araiós, do Maranhão, não é isso, pastora? A paz do Senhor para todos, exatamente. Estou vindo ali para estar convosco aqui, nessa bela cidade abençoada por Deus, de Granja, no Ceará, e com muita alegria e satisfação aqui para compartilhar esse momento tão especial. Louvado seja Deus, eu lhe convido a compartilhar essa live, aqui a pastora daqui a pouco vai estar contando o testemunho dela, como Deus resgatou a vida dela, o que Deus tem feito na vida dela para a glória de Deus. Ela é pastora ali da igreja El Shaddai ali, Igreja de Deus El Shaddai ali em Araiós, não é isso, pastora? Exatamente, a Igreja de Deus El Shaddai ali em Araioses, que estará completando 24 anos no dia 15 de novembro, agora próximo, 2022. 24 anos, vai ser uma grande festa, né? Uma grande festa de celebração a Deus por tudo que Deus tem feito e está fazendo e vai fazer. Louvado seja Deus. Pastor, eu já queria lhe pedir você fazer uma oração aqui, pedindo que o Espírito Santo venha tomar de conta desse ambiente aqui para a glória de Deus. Faça Amém. Essa oração em nome de Jesus. Amém. Eterno Deus, neste momento nós oramos a Ti em nome de Jesus e colocamos diante de Ti, ó Deus, esse momento tão especial em que nós estaremos compartilhando, falando do testemunho da salvação que o Senhor operou, realizou na minha vida. E que todos que ouvirem esta live possam ser abençoados. E que o pastor Adalto, que está aqui comigo neste momento, possa estar sendo dirigido pelo Espírito Santo, conduzindo esta programação, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus por a sua casa. Louvado seja Deus por a sua família, por a sua vida. Compartilha a live aqui. Daqui a pouquinho a pastora vai estar falando sobre o testemunho dela, o grande testemunho do que Deus fez na vida dela para a glória do nome de Jesus. A pastora esteve ontem conosco aqui ministrando, aqui na Igreja de Deus Semeador, no congresso Mulheres no Altar. Foi uma bênção, não foi, pastor? Foi uma bênção. O céu baixou, a glória de Deus desceu e nós podemos contemplar ali as mulheres cheias do Espírito Santo, se entregando, se envolvendo naquele mover tão grandioso que eu acredito que todas que estavam ali presentes saíram revestidas com o poder do Espírito Santo. Louvado seja Deus. É a primeira vez que você está aqui na cidade de Granja, pastor? Ou você já tinha visitado outras vezes? Não, a primeira vez. Foi uma honra e agradeço muito o convite, viu? Porque assim tive a oportunidade de conhecer Granja. Já tinha vindo em Barroquinhos e também aqui em Camusim. Então, mas Granja pela primeira vez. Louvado. Muito feliz por essa oportunidade que Deus me proporcionou quando você foi esse canal. Que Deus abençoe sempre. Louvado seja Deus por a vida da pastora Maria Amaral ali, só para situar aqui o povo, a pastora Maria Amaral fez parte aqui da minha convenção, ela esteve pregando aí há quase 10 anos atrás em Barroquinha. Isso, exatamente. E eu estava nesse congresso e ela ministrando a palavra e o Senhor tocou no meu coração e nesse dia eu entreguei a minha vida para Cristo e sempre acompanhou o meu processo. No dia da minha ordenância a pastor, ela esteve ali também, juntamente conosco. Muito obrigado, pastora, pelo apoio, pelo carinho, em nome de Jesus. Você que não compartilhou, compartilhe, para que outras pessoas escutem esse testemunho muito impactante, muito forte, para a glória do nome de Jesus. Louvado seja Deus por a sua casa, por a sua família, por a sua vida, sempre aqui com algum convidado especial aqui no nosso podcast Paripense, com o pastor Adalto Rocha, no nome do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. Pastora Maria Amaral, se quiser deixar um texto bíblico, fique à vontade no nome de Jesus. Então, eu quero basear a minha fala, o meu testemunho, pastor Adalto, trazendo esta passagem bíblica de João, capítulo 8,
e o versículo 32, que diz: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E o 36, que diz: Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém. Glória. Se o Filho vos libertar, Verdadeiramente sereis livres. livre. Louvado seja Deus. E foi para a liberdade que o nosso Deus nos libertou. Pastora, você é de onde mesmo? Você do Maranhão mesmo ou não? Não, pastor Adalto, eu sou da Bahia, sou da cidade de Santa Bárbara, que fica próxima à Feira de Santana, que é bem mais conhecida, né? Pelo tamanho, pela população. Santa Bárbara é uma cidade que fica próxima à Feira de Santana, Bahia. Então eu sou baiana. Ah, você é baiana, Isso. rapaz. Louvado seja Deus. A Bahia é a terra do pastor Josué Brandão, né? Isso, Feira de Santana. Exatamente, Ele é de Josué lá. Brandão, ele é pastor Josué Brandão, lá de Feira de Santana. Ele pastoreia uma grande igreja, muito abençoada, ali em Feira de Santana. Louvado seja Deus. É o que fez mesmo você vier para a terra do Maranhão, mulher de Deus. Bom, tem uma caminhada pela frente, porque antes de vir para o Maranhão, eu fui para São Paulo, em 1980, com a idade ainda de 16 anos de idade, e foi lá que eu me converti ao Senhor Jesus. 16 anos. Tinha 16 anos de idade. Agora com 58, né? Então eu tenho uma longa caminhada que com certeza não vai ser possível dar todo o testemunho dessa, mas enfim, será da minha conversão, não é isso? Exatamente. Pastora, me diga uma coisa, e como foi a sua conversão mesmo? Então, pastor Adalto, eu, como lhe disse, sou natural de Santa Bárbara, Bahia, e ali eu nasci e cresci uma família completamente longe, distanciada do evangelho, do cristianismo. Enfim, fui criada em um ambiente religioso, ou seja, misturado catolicismo com pessoas que frequentavam também centros de macumba. Sim. Então, criada, como muitos sabem, ali na Bahia, o período de setembro, quase todas as famílias dão caruru para Cosme e Damião. Eu fui, como criança, criada nessa roda, comendo na mesa de Cosme e Damião, né? Eu sei. E frequentando também, né, terreiros de macumba, como era feito, assim, a minha família, parentes, todos que frequentavam, mas, porém, tendo como religião a Igreja Católica, né? Então, a gente fazia esse tipo de prática, né? De frequentar terreiros de macumba, de frequentar esses carurus que é oferecido a Cosme e Damião, e também fazer parte da Igreja Católica nas celebrações das missas, certo? Tudo num pacote só. Era tudo no mesmo contexto, né? Sem contar que Bahia ela é forte nesse ritual de... Exatamente, é tanto que é comum você ir para as missas e depois ir para um terreiro de macumba, porque é tudo a mesma coisa. Os santos que tem na Igreja Católica, eles também são os guias lá do terreiro de macumba. Então, não faz diferença. Para eles lá, não tem nada demais. Isso era comum, tá tudo envolvido ali. É comum. Olha aí. E aí, como foi que o Senhor lhe resgatou, mulher, Então, desse... uma certa feita, ouvindo uma pregação do Evangelho dos crentes que moravam ali naquela cidade de Santa Bárbara, eu me aproximei e lá no momento do apelo, se alguém estava disposto a aceitar Jesus, eu levantei a minha mão e eu falei que queria sim. Isso na Bahia mesmo? Na Bahia mesmo. Porém, como na época eu tinha em torno dos 14 anos de idade, eu fui impedida pelo meu pai. Ele proibiu terminantemente de eu entrar na igreja evangélica, colocou a minha irmã para me vigiar e me ameaçou tirar do colégio, caso eu teimasse, né, e me levar para a roça, me dar, enfim, uma enxada para ir capinar e me tirar dos estudos. De forma que eu, com medo, eu ainda
adolescente de desobedecer meus pais, procurei o pastor local ali e comuniquei para ele a situação. Né? Disse que eu não poderia mais ir por conta disso. Aí ele disse, eu vou orar por você. E lhe entendo. Você como uma pessoa, uma criança, um adolescente praticamente, não vai fazer esse enfrentamento ao seu pai. E ele ficou orando por mim. Porém, o vazio da minha alma ficou tão grande, tão profundo, que essa minha irmã, que me viu naquela situação, ela procurou o padre da cidade, que era o padre Gerard, ele era do Canadá, estava lá, e ele, vendo a minha situação, ele sugeriu à minha irmã criar um grupo jovem, que se chamava Grujuba, Grupo Jovem Barbarense Católico, onde a gente estaria envolvidos. Ou seja, para ele, então, a gente estaria servindo a Deus. Não precisava eu ser crente para servir a Deus, como disse o padre. Mas sim ser uma boa católica, praticante, uma jovem que estivesse integrada nas atividades, participando das missas, fazendo os trabalhos de assistência social. Ou seja, a gente ia nas cidades vizinhas fazer petições de doações, né, voluntárias, para poder estar atendendo famílias, essas coisas. Sim. Então, mesmo fazendo isso, eu não me senti liberta, conforme o texto aqui, para estar servindo a Deus de verdade. O vazio ainda continuava. Continuava frequentando as mesmas coisas, os carnavais, as boates na época, hoje em dia é falado balada, mas na época as boates, para dançar, para diversão. E que o padre dizia que simplesmente aquilo era comum, era normal, uma pessoa da minha idade, como as demais jovens que compunham aquele grupo de jovens, iam, porém eu não achava aquilo certo. Eu dizia, como que a gente está na missa, e sai daqui e vai para uma boate, vai para um carnaval, isto não está certo. Então eu comecei a expor esse meu pensamento de que eu precisava realmente me libertar, de não sentir como aquelas jovens, né, atraídas por essas coisas que eu estava tendo como algo que me prendia, né? Vamos para o carnaval, saía da missa, vamos para o carnaval agora, saía da missa, vamos agora para a boate. E ia acompanhando a toda a turma, porém achando aquilo errado. Então, quando chegou o momento de eu comunicar com o padre sobre isso, ele disse, mas você é tão jovem. Eu tinha em torno de 14, 15 anos por aí. Aí ele disse, então, você está tendo um chamado para ser uma freira. Pois é, ele disse, você, sendo freira, vai ser esposa do Senhor, servir ao Senhor, se dedicar então só ao Senhor, porque para a sua idade não tem nada demais você vir para mim, depois de se divertir. Eu falei, e se eu morrer lá nessa diversão, para onde que eu vou? Ele disse, não se preocupe com isso, porque você é tão nova para já se preocupar com se vai morrer. Eu digo, mas eu já vi pessoas lá que estão lá e de repente ser surpreendido, como a última vez que eu fui, alguém lançar uma garrafa e atingir, me cortar, e eu começar a perder muito sangue ali, né? E ali todos meus primos se envolverem numa briga, e aquilo foi o final para mim, de dizer, para mim basta, chega. Aí foi quando foi levado o padre e ele falou assim, não, você vai ser então uma freira, porque você se tranca num convento e vai só servir. Aí para freira o seu pai já liberava. Aí meu pai disse, bom, eu não queria isso para você, mas escolher entre você querer ser crente e já que você quer esse caminho de estar se dedicando, então eu prefiro que você vá ser uma freira mesmo. Foi mesmo. Para isso eu tive a autorização do meu pai. Então eu falei para ele, para o padre, então o senhor prepare tudo que for necessário. Entre em contato com o convento, de papelada, que precisar, porque estou aqui disposta para ir, porque ir mais para as festas, basta, para mim já deu. Eu tinha em torno de uns 15 para 16 anos. Quando, em março, assim que terminou o Carnaval da Bahia,
Eu estava já com 16 anos de idade, já com toda a papelada pronta para ir para o convento. O convento era... Convento para eu ir ser freira. Eu sei mais qual era a cidade. Ou era mesmo Bahia, na Bahia? Lá na Bahia mesmo. Lá Lá na Bahia mesmo. Contactado pelo padre Gerard, da época, lá de Santa Bárbara. Então, eu já, enfim, tudo preparado quando eu tinha uma irmã que morava em São Paulo e ela tinha 2 filhas. Uma ela levou e a mais nova ela deixou com a minha mãe e o meu pai. E ela enviou o esposo dela para vir buscar a filha mais nova, que tinha 5 anos de idade. E o que o meu pai disse, como que ele vai viajar com essa criança, essa menina? Ele vai entrar no banheiro, qual banheiro que ele vai entrar? Porque o dos homens, ele não vai poder levar essa menina. E o das mulheres, ele não vai poder entrar no banheiro feminino. Aí ele disse, você vai ter que ir. E Deus estava trabalhando, eu não sabia, né? Que era Deus movendo, porque lá em São Paulo, essa minha irmã, que era mãe dessas minhas 2 sobrinhas, já tinha se convertido e já era uma crente em Jesus Cristo, né? E ao meu pai decidir que eu fosse, e eu falei para ele, não, eu não posso, eu vou para o convento, já está tudo combinado, marcado. Então, a minha irmã, conversando com o padre, ele disse não, aí nós fomos, ele disse não, ela pode levar todas as papeladas e procura a paróquia, daí entrega, que eu vou endereçar, direcionar, e lá eles colocam ela no convento aí. Não tem jeito, tem que ser freira. Contanto, porque meu pai disse, ela tem que acompanhar a sobrinha, porque eu não vou mandar minha neta com 3 dias de viagem, com o pai sendo homem, que não vai poder levar a filha no banheiro feminino, e nem tampouco levar a filha dele no banheiro masculino. Então foi uma razão forte para ter que ir para São Paulo, para Cubatão. Então, pastor Adalto, chegando ali, a minha irmã já sendo evangélica, ela me convidou para ir à igreja com ela. Eu digo, não, minha irmã, não vou não. Uma vez eu fui, e lá aquelas mensagens foram tão fortes que eu fiz uma decisão, meu pai não permitiu, então, para não entrar em conflito com ele, eu... Aí quando você foi para a igreja, assim que ela lhe convidou, o primeiro convite, você já aceitou? Não fui. No momento exato que ela me convidou, eu não fui. Porém, quando chegou no domingo que ela foi, eu fiquei em casa. Ela tornou me convidar, disse, não vou, fico aqui em casa mesmo. Porém, a congregação ficava próxima, e da casa dela dava para ouvir os louvores, assim, era próximo. Sim. E aí eu, assim, por aquela força extraordinária, que eu creio que foi o Espírito Santo que estava agindo em mim naquele momento, aquele poder, me levou a começar a caminhar e ir em direção àquela congregação, àquela igreja. Ela era alta e tinha uma calçada que, se você sentasse, quem estava dentro não dava para ver quem estava fora. Sim. E eu chegando ali, me sentei do lado de fora. E, pastor Adalto, toda a pregação, tudo que era falado ali dentro daquela igreja, sem alguém me ver, era exatamente comigo que estava falando. E eu chorava incessantemente lá do lado de fora. Chorava sem parar. E uma das amigas da minha irmã, passando por ali, me viu e disse, você é a irmã da Nice, que veio da Bahia? Eu digo, sim. Ela disse, e você está chorando por quê? Eu falei, não é porque eles falam assim de uma maneira que me comove, que toca. Ela disse, vamos lá para minha casa? Pelo menos você não vai ficar aí chorando. Aí eu saí, acompanhei aquela senhora que morava próximo, um vizinho, assim, praticamente no fundo daquela igreja. Sim. E fui com ela, né? Ela passou na frente da igreja, eu sentada ali, ela me chamou, e ela morava assim, praticamente no fundo, e fui com ela. E naquela época, pastor Adalto, não é como hoje, que as igrejas sempre colocam um bebedouro, né? Aquela não, você ou ficava com sede ou ia na casa de algum vizinho, alguém que tivesse alguma água para oferecer. E a minha irmã sentiu uma sede tão profunda e foi na casa dessa vizinha, amiga dela, onde eu estava. E chegando lá, ela disse assim,
Ué, você tá aqui? Eu não te deixei em casa? Aí a vizinha disse, ela estava lá sentada, naquela calçada da igreja, chorando. Eu que chamei ela para cá. Aí ela disse, o Espírito Santo está te tocando e tu vai comigo agora para a igreja. Aí eu disse, não, porque se eu for, possa ser que eu não resista e você sabe que eu vou, né, procurar a paróquia, eu vou ser freira, eu não posso trair agora todo aquele trabalho que o padre teve em entrar em contato e preparar todo esse papelada, em me encaminhar para essa nova paróquia. E eu não posso jogar isso tudo para o alto. Eu me via com a responsabilidade de não trair sabe? É como se fosse algo assim que me falar que eu não tinha que, naquele momento, se eu fosse, eu não iria resistir. Ela disse, não, você vem porque é Deus que está te chamando. Aí eu fui, acompanhei minha irmã. Quando eu entrei, aí foi que a palavra vinha forte. Aí foi que o choro redobrou. Eu fiz igual Maria, que começou a derramar as lágrimas ali incessantemente nos pés de Jesus. E no momento final daquele culto, eu fui levada chorando para frente, me curvei e aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador no mês de março. Não lembro assim precisamente o dia, mas foi em um culto de pregação, de louvor e adoração ao Senhor, no mês de março de 1980. Pronto, de lá para cá. De lá para cá, foi uma trajetória de muitas lutas e vitórias, muitos milagres, muitas experiências com Deus, enfim. Eu pude, de fato, comprovar que, conhecendo a verdade, nós somos libertos. Quando Jesus falou, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu passei a ter uma Bíblia e ler essa Bíblia, passei a conhecer a verdade, que é a palavra de Deus, e, como Jesus falou, e se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre, né? Então, uma vez que eu conheci a verdade, entreguei minha vida ao Senhor, que é essa verdade, me libertei e o Senhor me deu condição para enfrentar todos os desafios e manter firme a minha fé, a minha crença no Senhor Jesus até hoje, 2022, para a glória de Deus. Louvado seja Deus, este é o nosso Pare e Pensa, aqui um pouquinho do testemunho da nossa irmã, a pastora Maria Amaral. Me diga uma coisa, pastora, qual foi a maior experiência que você já teve com Deus? Você tem uma experiência assim, que lhe marcou com o nosso Senhor Jesus? Pastor Adalto, olha, são diversas assim, em que eu vi Deus assim se manifestar de forma sobrenatural e vir ao meu encontro e me atender. Mas teve uma que ficou marcado não só para mim, mas para toda a minha família e para toda a cidade de Santa Bárbara, da qual eu nasci, né? Que foi já servindo a Deus no ministério, né? Ali em Araioses, atendendo o chamado do Senhor junto, na época, com meu esposo, para estar pastoreando a igreja de Deus El Shaddai ali, que eu recebi uma notícia de que minha mãe estava à beira da morte. Foi, né? Com um câncer generalizado, com a barriga dela enorme, porque o baço dela havia crescido de uma forma extrema, né, que os médicos que foram lá mostraram a situação e desenganou completamente e nos ofereceu até aplicar nela andolentina para apressar a morte dela, porque ela gritava sem parar noite e dia e não se alimentava mais, estava ali prostrada e sendo já assistida por toda a população, né, inclusive no Dia Internacional das Mulheres, o carro que passava lá parou em frente para ir fazer uma visita, porque a minha família era Amaral, era muito conhecida ali, né, ou é muito conhecida na cidade de Santa Bárbara, e minhas tias que tinham vindo de Salvador, primas,
enfim, toda a família praticamente já aguardando a morte. A minha irmã, que mora em São Luís, Rita, chegou ao ponto de não ter condição nem de ficar mais. O médico mandou levar ela de volta, o marido levar ela de volta para São Luís, que ela é casada com um maranhense. E disse que ela estava sujeita até morrer, porque ela não estava suportando ver aquele quadro, né? de sofrimento da minha mãe, né, daquele quadro difícil que a minha mãe estava atravessando. Então, diante daquela situação, a casa toda ali presente de familiares, aguardando o momento da morte, e chegou uma noite em que eu disse: Senhor, agora é eu e o Senhor. E essas pessoas aqui saberem que eu sirvo ao Deus do céu, que eu fui chamada por Deus e escolhida para estar servindo ao Senhor na cidade de Araioses. E passando a noite em oração, eu falei para todos ali presentes: se vocês quiserem, porque revezava. Uns dormiam, outros acordavam para não deixar minha mãe morrer sozinha. Alguém ficava acordado de plantão. Porque naquele momento achava que ela a qualquer momento ela partia, né? Então, eu falei: quem quiser dormir, pode dormir, porque hoje, para mim, não existe sono. Hoje é eu e Deus, Deus e eu aqui nesse quarto com a minha mãe. Porque hoje eu preciso urgentemente de uma resposta. Eu já estava há alguns dias lá em Santa Bárbara. Quando as dores vinham, eu colocava a mão, ela parava de gemer, de gritar, mas, porém, depois se repetia aquele quadro. Aí eu falei: e hoje eu quero que o Senhor, além de me responder, para que todos saibam o Deus que eu sirvo. Eu passei aquela noite ali, a noite inteira, quando deu umas 5 horas da manhã. Já ao romper da manhã, eu vi uma glória descer tão grande naquele quarto, naquele recinto, de uma forma esplendorosa, que aquela luz foi superior à luz das lâmpadas. E eu fico até hoje emocionada quando eu me lembro que naquele momento a glória foi tão grande que eu só comecei a exaltar, a adorar, a glorificar o Senhor por aquela visitação, por aquela resposta que estava chegando para mim naquele momento. E eu só adorei, glorifiquei, agradeci. E quando parou aquele momento, eu vi que a minha mãe estava com um semblante de calmaria. Sabe, de forma que passou uma hora dos não mais, ela gemeu, não mais. Ela simplesmente, quando abriu os olhos, disse: eu estou com fome. Eita, glória. Eita, glória a Deus. E eu saí, chamei a minha irmã imediatamente, eu disse: minha mãe quer comer. Ela falou: o quê? Verdade. Aí foi fazer uma sopa, bater, e ela comeu. E eu falei: pode tirar esse soro que ela estava tomando, que ela estava ali só no soro, né? E tinha uns que ela tomava que já inchava o lugar, já estava rejeitando. Aí botou um que era escuro, sei, tipo sangue, que ela estava tomando. Pode tirar, porque isso aí não vai fazer mais efeito. Mas a presença de Deus aqui já trouxe na vida dela a cura. E a barriga dela, que estava alta, murchou, né? Imediatamente. E aí ela disse, comeu, aí daqui a pouco, dois, eu estou com fome, traga mais comida para mim. Ela estava só o couro, e osso começou, aí fazia suco, fazia sopa, e a gente começou só a alimentar. Isso foi no final de semana. E quando foi na terça-feira, que é o dia da feira, lá sempre tem o dia da feira, sei, em cada cidade. As pessoas que vieram do interior perguntaram: cadê a Dona Maria? Ela faleceu, como é que está o estado dela? Senão ela já está aí sentada comendo. E o que foi que houve? Qual foi o remédio que ela tomou? A filha dela, que é crente, que chegou do Maranhão, que serve a Deus, lá pastoreando uma igreja, ela orou e a mãe dela, pronto, parou de gritar de dor, não grita mais de dor, e voltou a comer, já está sentada e não para de comer, e pronto. E assim foi algo que marcou não só minha vida, como a vida de todos que estavam ali presentes, que o meu pai, que era contra até então, era assim, nunca aprovou, disse: na verdade, eu tinha em casa uma santa e não sabia. Eu, que até então era contra, a partir de hoje, jamais. Forte, então, e minhas primas, e de forma que hoje eu tenho irmãs, sobrinhos, várias pessoas crentes, pastores, que também surgiram, e enfim, o quadro mudou, né? Nessa questão de conversão. Hoje,
né? Muitos dos meus familiares já servem a Deus. E um primo, inclusive, disse, olha, a minha tia vai morrer um dia como todos nós iremos morrer, mas dessa doença ela não morre mais. E é verdade. Porque os médicos, quando souberam, o que foi que houve, aí todos ficaram estarrecidos, perguntaram o que foi que ela tomou, que remédio foi, que a barriga baixou e que ela voltou a comer, sentar, levantar e andar e a tomar conta da casa dela novamente. Aí disseram, não, a filha dela que é crente, foi ela que orou, passou a noite em oração e aconteceu esse milagre. Então, dentre tantos milagres e maravilhas operados pelo Senhor na minha vida, na minha casa, na minha família, no ministério qual nós exercemos, dado pelo Senhor Jesus, a igreja que pastoreamos, esse foi um dos que marcou profundamente. Louvado seja Deus, pastora Maria Amaral, por a sua vida, por a sua casa, por o seu ministério, que o Senhor continue abençoando e usando poderosamente para a glória do nome de Jesus. Esse é apenas um pequeno testemunho. É verdade. Tá? Eu sei que era maior, mas... Resumido, né? Mas que o Senhor continue te abençoando, pastora. Amém. Com a gente, estamos aqui à disposição para servir. Estamos distantes, mas, como diz o pastor Marcos, em oração estamos juntos para a glória do nome de Jesus. Nós vamos estar encerrando essa live. Você que não compartilhou, compartilhe, vai ficar gravado aqui no Facebook para que outras pessoas assistam este testemunho muito impactante para a glória do nome de Jesus. Pastor, eu queria fazer o último pedido. Posso fazer? Pode sim. Ore por essa cidade aqui, por a cidade de Granja, para que o Senhor venha resgatar mais vida para o reino dele, no nome de Jesus. Faça essa oração. Amém. Eu quero agradecer esse momento, essa oportunidade a todos vocês que ouvirem esse testemunho, que vocês compartilhem para que cheguem a diversas pessoas, para que venham fortalecer a sua fé nesse Deus, que Ele é vivo, Ele é real, e Ele, quando nos chama para uma vida de liberdade, Ele diz, verdadeiramente vocês vão ser livres. Livres para servir a Deus, para adorar a Deus, para desfrutar de maravilhas, milagres, dos benefícios garantidos por Cristo Jesus, quando morreu ali na cruz do Calvário por nós. Que Deus abençoe a todos. Oremos. Eterno Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, eu quero te dar graças neste momento por esta oportunidade de estar aqui nesta live, Senhor, compartilhando de um dos milagres, ó Deus, realizado na minha vida. Ó Deus, que foi o maior de todos, a minha salvação, a minha conversão a Ti. E uma das experiências extraordinárias que foi quando o Senhor fez na vida da minha mãe ali na Bahia, em Santa Bárbara, este milagre que hoje eu compartilho aqui. Eu quero, Deus, te agradecer por todas as maravilhas que tens operado no decorrer da minha trajetória como cristã, como serva de Deus. E te agradecer pela vida do pastor Adalto, que me proporcionou a oportunidade de estar aqui na cidade de Granja, trazendo, Pai, a ministração da Tua santa e bendita palavra, que é a verdade que liberta. E eu oro neste momento por todos os moradores desta cidade, aqui em Granja. O Senhor seja conhecido, seja adorado como o único Senhor e Salvador. Que o Senhor venha usar o pastor Adalto, também a sua esposa, a missionária Antônia, também, Senhor, com todos os membros cristãos, toda a tua igreja nesta cidade. Usa-os como instrumento, Senhor. Todos aqueles que estão ouvindo-nos neste momento, eles sejam alcançados com a bênção de Deus, com a salvação, com a libertação, com a cura na alma e no corpo físico. E assim, ó Deus, é crendo que nós estamos, ó Senhor, orando a um Deus que responde às orações. Quando clamamos, quando nos prostramos, Senhor, diante da Tua presença. E assim, Deus, que a Tua bênção sejam abundantes e permanentes na vida de
todo o teu povo da tua igreja e de toda a população de Granja e aqui do estado do Ceará, em nome de Jesus. Do nosso Brasil também, Senhor, o Brasil inteiro, este mundo, ó Pai, aonde quer que esteja, ó Deus, um filho, uma filha, um servo teu, a tua bênção esteja, em nome de Jesus, para a glória do Deus Pai. Amém.